Workplace environment é ambiente de trabalho. E o present perfect continuous é o nosso conteúdo gramatical de hoje. Our objectives. Aprender e praticar o vocabulário relacionado a atividades contínuas no ambiente de trabalho. Entender e usar o present perfect continuous para descrever ações em andamento no trabalho. First of all, what have you been doing today at work? Antes de então entrarmos nesse conteúdo, uma pergunta para que todas vocês respondam. What have you been doing today at work? O que você tem feito hoje no seu trabalho? Qual é a sua função? What have you been doing today at work, Marinara? Can you tell me? Meu Deus. Um minutinho. No caso, eu ensino. I teach. I teach. I teach. I... Who do you teach? Quem você ensina? Who do you teach? No caso, eu colocaria kids, eu botaria the kids. I teach kids. I teach kids. Where do you teach? Onde você ensina? Ai, meu Deus, como eu falo nova semente em inglês? Como é o nome, ele não muda, é o nome da escola. É o nome da escola? É. Mas se eu colocasse, se eu fosse falar nova semente em inglês, ficaria New Seed. New Seed. New Seed de Petrolina. De Petrolina. Não entendi. Uma New Seed de Petrolina, no caso, de okay. Petrolina. New Seed School, em Petrolina. Pronto, só isso. Deixa eu falar um pouquinho hoje. Ok. Dirce, what have you been doing today at work? Bom, I treat, é isso? Eu trato? I treat câncer, como é que fala pacientes? You can say patients. Patients. Yes. Então, I treat cancer patients. E aí, como eu fiz uma pergunta para você, eu até esqueci de falar para você, Mari. Como eu fiz uma pergunta com have you been, aí você vai me responder. I have been treating patients with cancer. Então, antes do I treat, você coloca o I have been. Aí eu boto I have been. No caso aqui, você colocou o you, eu sempre tiro o you, eu fico been. Aí só deixa a gente terminar a frase, aí eu volto em você, Mari. Vamos lá. I have been, I treat, isso? Treating. Cancer patients. Patients, perfect. Mari, I have been. Mari, are you there? Ai, desculpa, o áudio cortou. Aí, no caso, eu colocaria I have been teaching. I am teacher. Isso, você não precisa colocar o I am teacher. Porque a minha pergunta, ó, what have you been doing today at work? O que você tem feito? I have been teaching. Eu tenho ensinado. Teaching. Pronto, tô certo. Entendi. I have been teaching kids. Perfeito. Entendi agora. Eu não tinha entendido, não, a parte do teacher. Aí você pode falar, Mari, I have been teaching. Seu áudio tá cortando, desculpa. I have been teaching kids. Perfect. Ok. Emily, what have you been doing today at work? I have studied. I have, you can say, I have studying today. I have studied
Studying. Today. Yes. Perfect. Ok. So, this question, essa pergunta, ela se encaixa no conteúdo gramatical da nossa aula de hoje, que é o Present Perfect Continuous. What have you been today? É algo que eu estou fazendo, ok? Ok, so, look. Olhem para essa imagem. What do you see? O que você vê? What do you see? Describe what people are doing. Descreva o que as pessoas estão fazendo. Describe what people are doing. Dirce, what these people are doing? At work, in computer. So they are working in their computers. Perfect. Mari, what do you see? What these people are doing? Aí, no caso, eu também tenho colocado do mesmo jeito. No have não é para mim, né? Não, é só uma simples pergunta. O que você vê? What do Working. you see? Working. Trabalhando. Who? Who are working? Quem? Não entendi. Quem está trabalhando? As pessoas, no caso. So people are working. Working. People are working. Ok. What about this place? E sobre esse lugar? Where are they working? Onde que elas estão trabalhando? Where are they working? Desk. Escritório. In the office. Uhum. Ok. No caso, desk fica incorreto também? Desk. Desk? Desk no escritório? Qual que é o desk que você tá D-E-S-K, no caso. Desk. Ok. De escritório, fica incorreto? Eu acho que o desk não tá incorreto, mas eu acho que o desk ele se refere mais ao lugar em si, né? Então, a gente fala mais, tipo, a mesa de escritório, a gente se refere ao desk. Entendi. Ok? Agora, fora de série. Isso. Pronto. Ok? É bom que é melhor para associar também. Sim. Okay, so people are working in the office, they are working their computers, they are focused, and it's about who we will ask and talk today. Então, é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje. O vocabulary, eu trouxe, na verdade, algumas frases e expressões que geralmente a gente usa em work environment, em ambiente de trabalho, ok? Então, eu vou ler as frases e aí depois cada um de vocês vai lendo uma frase. Então, a primeira. Working on a project, write emails, attending meetings, making phone calls, solving problems, researching new trends, preparing reports, training new employees, reviewing documents, negotiating contracts. E daí agora eu vou pedir para, na ordem das frases, ser Mari, Dirce e Emily. Aí Mari, Dirce e Emily. Por aí vai, ok? Então cada uma lê uma frase de acordo com essas ordens. Ok. Working on a project. Ok. Reading e-mails, tá certo? Writing e-mails. Writing e-mails. Emily? A senhora pode repetir aí, por favor? Que eu não escutei. É a terceira frase para você ler. Attending meetings. Attending meetings. Ok. Meeting. Attending meeting. Making phone calls. Solving problems.
Emily? Desculpa, é porque minha internet tá meio que ruim aqui, aí tá travando, mas eu vou conseguir. Researching new trends. Reset mil grants. Ok. Preparing reports. Training new employers. Perfect. Next, Emily. Reviewing documents. Slang navios brócolis. Reviewing documents. E o enviam em brócolis. Tá. Você tá conseguindo ver o slide? Não muito. Você está no celular ou está no computador? Tô em celular. Tenta colocar o seu celular deitado assim na horizontal, que a imagem ela expande. E aí você consegue visualizar melhor. Mas de qualquer forma, eu vou até aqui dar um zoom para Pô, ver se ficou fica melhor. melhor. Ficou melhor? Ficou melhor. Ok. Uhum. E a última? Reviewing em document. Ok. A última, Mari, pode ler. Negociar. Como é que fala essa palavra? Negotiating contracts. Não escutei. Negotiating contracts. Fica tipo um D, né, no final. Uhum. Na verdade, tipo um R. É um R. O T fica com som de R. Contract. De novo, por favor, desculpa. Negotiating contracts. Negotiating contract. Yes. Okay. Obrigada. No problem. So, working on a project é trabalhar em um projeto. Working on a project. Writing emails, escrever e-mails, mandar e-mails. Attending meetings, participar de reuniões. Attending meetings. Making phone calls, fazer telefonemas, participar, né, de chamadas, making phone calls. Solving problems, resolver problemas, solving problems. Researching trends, então, pesquisar tendências, novas tendências. Preparing reports, preparar relatórios. Training employees, treinar funcionários. Reviewing documents, revisar documentos. Negotiating contracts, negociar contratos. Então, eu trouxe um vocabulário mais voltado para esse lugar, assim, de ambiente de trabalho, de office, de escritório, ou até mesmo, assim, acaba sendo frases e expressões que a gente usa no nosso dia a dia em relação ao nosso trabalho, ok? Então, esse é o vocabulary da nossa aula. Any questions here? Alguma dúvida aqui? Tanto na pronúncia de alguma palavra, tanto no significado de alguma palavra que ainda não está claro para você. Any questions? Ok. Não, tá ótimo, meu bem. Ok? Obrigada. Tá. Perfect. So, here I have some examples. Aqui eu tenho alguns exemplos de frases usando o nosso vocabulary. Então, eu vou ler a primeira, Mari a segunda, Dirce a terceira e a Emily lê a quarta. I've been working on a new project all morning. She Next. has been writing emails since 8 a.m. Ah, esse AM eu falo como? 8 a.m. 8 a.m. Uh-huh. They have been attending meeting all day. Perfect. Emily, a última. Hi has been make phone. Calma aí. Phone. Como é que fala isso aqui? Com esse Call. C-A-L-L-S. Call.
For 2 hours. 2 hours. Hours. Okay, so the first Hours. example is, 2 hours. I've been working on a new project all morning. Então, todos eu coloquei o have been, que é o nosso conteúdo gramatical de hoje. She has been writing emails since 8 a.m. They have been attending meetings all day. He has been making phone calls for 2 hours. Teacher, mas me fala qual que é a estrutura desse nosso conteúdo gramatical, por que ele recebe o been, por que os verbos eles estão todos finalizados com ing. Então, vamos lá. Present Perfect Continuous. O present, eu vou começar pelo aqui, ó, pelo significado, depois a gente vai para a estrutura dele. Então, Present Perfect Continuous, nós usamos para indicar ações que começaram no passado e continuam, ou ações que terminaram recentemente, mas ainda têm o seu impacto, mesmo que já tiveram o seu finalizado, né? Elas têm ainda impacto porque acabaram de terminar, ok? Então, a primeira circunstância, ações que começaram no passado e continuam. I've been working on this project since Monday. Então, começou na segunda-feira o meu trabalho nesse projeto, mas ainda continua. Então, traduzindo ao pé da letra, seria: eu tenho trabalhado nesse projeto desde segunda-feira. I've been working on this project since Monday. E aqui, o V, ele é a forma abreviada do have, ok? Então, todas as vezes que vocês verem assim, é porque ele está abreviando a palavra have. Já a segunda frase está sem abreviação. They have been solving a technical issue for 2 hours. Ainda está acontecendo essa ação. Eles têm resolvido um problema técnico por 2 horas. Já faz 2 horas. Então, por ser um tempo gramatical que se refere à continuidade de ação, sempre vai ter, no final da frase, algumas palavras de tempo, tanto de hours, tanto de horas, quanto de days of the week, quanto de dias da semana. Porque essas palavras vão complementar o sentido da minha frase. Então, eu tenho feito tal coisa desde tal dia, ou por tantas horas, porque ele indica essa questão de tempo. Já na segunda circunstância, ações que terminaram recentemente, mas ainda têm impacto. She has been reading a report and now she's ready to present it. Então, ela fez a leitura ali do relatório e agora ela está pronta para apresentar. Então, ela está terminando aquela ação e está pronta para fazer algo. Segunda frase. He looks tired. He has been working all day. Ele parece cansado. É que ele trabalhou o dia todo. Ele esteve trabalhando o dia todo. Ele tem trabalhado o dia todo. Então, não significa que ele está trabalhando naquele exato momento que ele parece cansado. Ele trabalhou recentemente, mas já terminou, mas ainda tem impacto. Por quê? He looks tired. Ele está cansado. Entenderam? Any doubts? Alguma dúvida? Ok. Eu posso usar essa abreviatura do have em qualquer pronome? Você diz, no caso aqui do sujeito? Isso, they, she, it. O she, o he e o it, não. Eles sempre vão ficar com has. Porque não tem como a gente abreviar o has. Ah, tá. Tá? Mas dá pra gente abreviar o have. Então, dá pra ser I, you, they've, with. Dá pra abreviar. Ok? A estrutura do present continuous é o subject, o sujeito, o have ou has, né?
vai depender de qual que vai ser o sujeito aqui. O been, o verbo e o ing, porque é continuous. É uma ação que ainda está acontecendo. Por isso que nós usamos o ing. Todas as vezes que vocês verem verbos acompanhados com ing, é porque é uma ação contínua, ok? Então, por isso que nos exemplos das nossas frases aqui, olha, eles estão com ing. I've been working on a new project all morning. Eu tenho trabalhado em um projeto novo toda manhã. Então, pode ser que eu não estou fazendo isso agora, mas eu estou falando para você que todas as manhãs eu estou trabalhando naquilo. Então, por isso que é algo contínuo. Então, todos os verbos aqui estão com ing. She has been writing, ela tem escrito, she has been writing emails since 8 a.m. Ela tem escrito e-mails desde as 8 da manhã. Da mesma forma, a terceira e a quarta frase. Então, basicamente, essa é a estrutura do Present Perfect Continuous. Sujeito, have or has been. O verb, mais acompanhado com o ing. Example. I've been working here for 5 years. Percebam a estrutura. Sujeito, o have, da maneira abreviada. Been, o verbo work, que acrescentamos o ing, e o complemento da frase. E como eu falei para vocês, o complemento de uma frase no Present Perfect Continuous sempre vai estar acompanhado de algo temporal, né? De algum adjetivo ali, substantivo de tempo, ok? She has been talking on the phone for an hour. Então, ela tem falado no telefone por 1 hora. She has been talking on the phone for an hour. Estrutura: sujeito, has been e o verbo com ing. Ok? Está claro até aqui? Yes. Perfect. Ok. So, I have an exercise for you. You have to complete this sentence. Então, vocês têm que completar as frases usando a estrutura do Present Perfect Continuous. Não precisa escrever, tá? Se você quer só registrar a resposta, você pode escrever aí se você tem um caderno ou algum papel perto de você. Mas aí eu vou dar uns 5 minutes, uns 5 minutos para vocês só me falarem como que vai ficar aqui no Present Perfect Continuous. Lembrando que a estrutura é o sujeito, que já está aqui na frase, o have ou has, porque vai depender. Porque, por exemplo, se for I, é have been. Se for he, é has been, né? E o verbo, como que o verbo vai ficar? Lembrando da estrutura, porque o complemento já tem. Então, basicamente, é só o have ou has been e o verbo alterando ele para o present perfect continuous. Vocês acham que 5 minutos é suficiente? Acho que sim. Eu não entendi não, tia. Então, vamos lá, ó. Pensando na estrutura do present perfect continuous, que é essa estrutura aqui. Subject, plus have or has been, plus verb ing. Então, pensando nessa estrutura aqui. Como que nós vamos completar as frases? Eu posso até deixar aqui a estrutura para vocês.
Então, ó, pensando nessa estrutura aqui que eu coloquei aqui embaixo. Como que vai ficar essas lacunas aqui nas frases? O sujeito nós já temos, que a frase já deu. Agora, o que nós precisamos é colocar o have been e o verbo. Como que o verbo vai ficar mesmo? Então, ó, lembrando que o verbo ele acrescenta o ing. Então, como que vai ficar essas frases? Deu para entender, Emily? Mais ou menos. Ok. Faz da forma como você acha que vai ficar, que depois a gente corrige juntas. É mais para colocar em prática o que vocês acabaram de Ok. ver na teoria, sabe? Posso ir falando, Grace? Só espera uns mais 2 minutinhos, porque a gente corrige todas juntas. Viu? Eu só tô com uma dúvida. O he... Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu fiz certo. Ah, não. Se eu usar o he, eu uso have ou has? Eu uso have, né? Que é uma pessoa só, no singular, né? He? Lembra da regrinha do verbo to be? É isso que eu tô na dúvida. Eu Então, travei. todas as vezes que for o he, she e o it, sempre vai ter um S ali. Peraí. Vamos voltar aqui, que é isso que eu tô com dúvida. No she eu sei que é S. Deixa eu he, compartilhar a tabelinha com você. Ó, vai que eu não tenho essa tabela, não. Eu acho que eu não tenho, não. Rapidinho. uhum. Mas eu acredito que os outros eu fiz correto. Eu só tô na dúvida do he. Vou compartilhar a tabelinha, porque para ficar fixo. Eu acho que eu não tô lembrando, mas eu. Você vai botar no WhatsApp ou no grupo? Vou colocar aqui mesmo nos slides. Ai. Tô tentando achar a tabelinha que eu tinha. Isso. Mas a internet tem pronto, né? Porque eu tenho uma, mas é diferente aqui. O teacher, a tabelinha está no present perfect tense. Ah, muito obrigada As minhas anotações. por lembrar. São tantas. Deixa eu ver aqui. Não. Não achei. Depois eu dou uma procurada com mais calma pra gente não atrasar aqui. Mas é o has, tá bom, Mari? O has, no caso, fica para he, will e she. Aham.
Aí o they, eu também uso o have, no caso. They have. Pronto, eu fiz certo, então. Uhum. O they have. Eu fiquei na dúvida no we, We que é have. no W, que é o WE, que é o will. Uhum. Aí eu fiquei We muito have. na dúvida, mas aí eu fiz certo. Isso aí. Vamos corrigir, então? Quer que eu comece ou quer que a minha inicie? Se você quiser se voluntariar. Bora, vai, aproveita que eu tô querendo gastar o resto da energia que eu tenho. É que hoje o dia está pesado. Ok, Bora. number 1. 1. I have been working on this project since last week. Perfect. Então, working, right? Working. Ok. Em NG no final. Yes, that's Segundo, it. he has been attending com NG no final, meetings all morning. Ok. Dirce, number 3. Three. We've been solving. Tira o E, põe ING, problems for hours. Perfect. Ela fala lindo, amei. Can you read the number 4 too? Fiz for. She has been preparing, também tira o E, a report since 8 a.m. Perfect. Number 5, Emily. Conseguiu fazer? No caso é 5, né? Yes. É, é ter ou é sair? Ter, né? They. A primeira? Uhum. A primeira palavra? É Yes. they have. Acho que é have. They have been Been. write document for the past Past. Two 2 days. days. 2 days. 2 days. Então ficou they have been. Como que ficou? They have been. They have been reviewing, certo? Isso. Ok, they have been reviewing documents for the past 2 days. Achou muito difícil? Ok. Sim. Sim? Eu achei fácil, achei bom. Fácil, achei bom. Eu gostei, mas só que eu tô travando só na tabelinha, mas vai dar certo. Sim, eu vou compartilhar. Aqui eu não achei aqui. Mas a gente tinha. Eu tinha compartilhado aqui na aula que a gente viu o past present, né? O present perfect. O present perfect. Mas eu vou achar aqui e depois eu compartilho. Mas basicamente é a regrinha do verbo to be. Eu sou horrorosa no verbo to be, minha gente. A gente passa 10 mil anos na escola e não aprende esse bendito esse verbo to be. Faz parte. Ó, eu tenho mais exercícios de prática. Eita, travou? Travou aí para vocês também? Não. Não? Não. Sim? Para mim deu uma travadinha aqui, mas já voltou. Eu tenho um exercício de prática, mas antes eu quero compartilhar um diálogo. Bem interessante e engraçadinho ao mesmo tempo, mas que tem o vocabulário, né? Tipo, frases inseridas no Present Perfect Continuous. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Não precisam querer entender todas as palavras e significados. Pelo contexto ali do vídeo, dá para entender mais ou menos qual que é o assunto, mas se atentem às frases que estão dentro dessa estrutura, ok? Stop presenting. What have you been doing? What have you been doing? You've been letting yourself get too tense during the driving practice. You should try to relax. I've been trying to stay relaxed, Mr. Edwards, but I really need to get my license as soon as possible. There's no rush. Everyone learns at their own pace. It's important to be fully prepared when you take your test. You look so tired. It's because I haven't been sleeping well. I've been worrying so much about it lately. I've been practicing for weeks now, but I haven't been improving much. Don't be so hard on yourself. Of course you've been improving. You haven't been stalling anymore. And you've been mastering the gears lately. Your hill starts are brilliant. And you remember now to signal every time you change the lane. But I always make mistakes at roundabouts. And I find the reverse parking so difficult. You will get there with practice, don't panic. Hey, long time no see. Hi, Robert. What have you been doing? I've been taking driving lessons lately. I've been practicing parking maneuvers for 2 weeks, but I still can't do them well. So I'm kind of stressed because of that. You'll get there. Don't worry about it. Just take your time. Maybe you just need a little more practice. How long have you been having driving lessons? For 2 months. Have you taken your theory test yet? Yes, I have, and I've passed it. I'm really happy for you. Thanks. What about you? Have you got your driving license? Yeah, I have. But I haven't been driving for a while now. I prefer riding my motorcycle. So, what have you been doing lately? Well, I've been very busy. I've been preparing hard for the basketball championship. We have a very important game coming up. We've been waiting for it a long time. And we've been training for it a lot. I haven't been going out during the weekends because of this. It has been affecting my social life a lot. You've been having a very busy season, huh? How long have you been playing basketball? Since I was 9. Wow, that's a long time. Well, it was nice seeing you again. I have to go now. Good luck with your driving license. Thanks. Best of luck to you, too, in the basketball game. Hi, Paul. Hi, Andrew. What's up? Is there anything wrong with your car? You look worried. Yeah, it's been making strange noises all day. Maybe you should take it to a mechanic. I've been calling him for the past 3 hours, but I can't reach him. So I've been trying to fix it myself. This car's been giving me trouble from the start. My uncle is a mechanic. He's been fixing cars for years. I'm sure he can help you. Really? Then please give me his number.
glad you finally came home. We've been waiting for you. Really? How's that? What? Are you kidding? Have you already forgotten about the party? We have been planning it for a whole week. We have been talking about it for days. Oh, yeah, right, the party. But it's going to be a very small party. Much ado about nothing. Mom and I have been working hard to prepare the meal. Dad has been cleaning the house for several hours as well. He's getting a little tired. I think you should go and help him. Okay, I will. I can see you've been raking the leaves in the garden, Dad. Can I help you? Sure, Andrew. You can mow the lawn. Thanks for watching. If you liked this video, Ok. Then, conseguiram perceber as estruturas aí do present continuous? Yes, yes, yes. Yes. Conseguiram fixar alguma frase que ele falou? Algum contexto que vocês viram que ele usou o present perfect continuous? A parte do início que ele falou que estava nervoso para poder tirar a carteira do motorista, a licença de motorista, se não me engano. Driver's license. Aí ele fala sobre a rotina dele do sono. Aham, Acho que o vídeo todinho apareceu a estrutura. sim. E aí, Dirce? Percebi, mas eu não consigo te dizer, porque é bem rápido. Eu entendo, mas... Uhum. Mas pelo contexto, né? Sim, entendi tudo. A historinha, sim, entendi. Perfeitamente. Com medo de errar, fica nervoso, relax, entrar em pânico. Uhum. Então, ó, a primeira estrutura que aparece no vídeo é o You've been letting yourself. Então, você tem deixado a si mesmo muito tenso. You've been letting yourself get too tense. Então, essa é a primeira estrutura. E aí ele continua aqui, né? I've been trying to stay relaxed. Eu tenho tentado. I've been trying to stay relaxed. Então, percebam que essa estrutura, né, do present perfect continuous, ela é muito usada porque realmente são ações que tá acontecendo ali. E o have you been, how have you been, pode ser uma pergunta também, como se fosse o nosso how are you, né? Como você está? E aí eu posso perguntar, como que você tem estado? Então, how have you been? Então, I've been really sad because I am trying to get my driver's license, ok? Então, o have been, ele é muito utilizado, assim, tipo, no dia a dia mesmo, no informal ali, até um pouco mais que o simple present, ou simple past, simple future, ok? Então, eu trouxe esse diálogo aqui mais para vocês compreenderem mesmo a presença do present perfect continuous no dia a dia, né? E isso aqui esse vídeo ele expõe, né, ao dia a dia desse personagem aqui. E basicamente essa é a estrutura mesmo. Então, sujeito, have, com o been, né? Aqui, ó, interessante destacar, porque aqui é na forma negativa, né? Então, hoje a gente viu só na forma affirmative, mas também tem na negativa. Então, ó, I haven't been sleeping well. Então, eu não tenho dormido bem. I've been worrying. Eu tenho estado preocupado, né? Eu estava preocupado. E aqui é a forma negativa, que no caso ele abreviou not, né? Por isso que ficou I haven't. Mas poderia ficar I have not been sleeping well. Ok? Fiquem tranquilas que eu já vou compartilhar também o link desse pequeno vídeo junto com a aula gravada na plataforma. Para se em algum momento vocês quiserem assistir novamente
registrar essas pequenas frases com o present perfect continuous. Tem como a senhora Ok. também compartilhar? Achei a tabela, Mari. Não entendi, Emily. Pode falar de novo? Tem como a senhora compartilhar as últimas 2 aulas? Sim, os slides? Sim, eu estou sempre compartilhando os slides junto com a gravação de aula na plataforma. Mas eu posso mandar no grupo também. Ó, Mari, a tabelinha, né? Então, o sujeito e a conjugação do verbo. Então, I have, he, she, it has, you, we, they have. Oxe, já anotei aqui. Tá feito. Obrigada. Aqui é a correção do nosso exercício, de como ficou. E uma atividade aqui para a gente terminar. Então, in pairs, ask for each others. Other. Então, em dupla, vamos fazer essas 3 perguntinhas umas para as outras. Então, Dirce, Mari, Emily e eu, tá? Vamos fazer as perguntinhas. Então, vamos por pergunta. Então, number 1. A Mari pode perguntar para a Dirce responde. Aí, a Emily pergunta para mim, eu respondo. Number 2, a gente só troca quem pergunta, quem responde. E aí, a gente faz assim até a 3, ok? Então, number 1. Podem começar, meninas. A dupla Mari e Dirce. Isso, quer que eu pergunte primeiro? Eu não entendi a primeira frase, mas vamos lá. Eu trabalho com correção. Vamos lá. How long have you been working in your current job? How long have you been working in your current job? O que você entendeu dessa frase, o que você não entendeu, Mari? O current. Então Ela perceba trabalha que, com... perceba que você não que você não tenha entendido a frase inteira. Você não entendeu uma palavra, mas olha que progresso. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 words, de 10 palavras, você não entendeu uma. Olha só. Current é atual. Então, how long have you been working in your current job? No seu trabalho atual. Quanto tempo você tem estado no seu trabalho que você se encontra hoje? Aí, para responder, a mesma estrutura. I have been working... Tanana, tanana. Mas você quer saber quanto eu trabalho por dia ou quanto tempo eu estou no trabalho? Há quanto tempo você trabalha ali no hospital, né? No no hospital? Sim. I have been working in 30 years. 30? 13, deu? É isso? 13. 13. For 13 years. For 30 years. Perfect. Nicole, now you ask me. Agora você pergunta. Você me pergunta. A number 1. You work have you been work in your Current job. good job. I have been working for 2 months. 2 months in my current job. Okay, number 2. Now, Dirce can ask Mari. How long have you been using this software? I have been student. Ai, meu Deus, studying. Ó, a pergunta é o how long. O how long é sempre quanto tempo. Então, how long have you been using? Quanto tempo você tem usado esse software?
E aí o software pode ser o software que você... o Segunda, eu pensei computador... que era a segunda. Eu já estava pesquisando a segunda. Ah, a terceira, Porque né? você vem fazendo hoje, no caso, hoje, né? Uhum. Aí eu imaginei que fosse estudando. I have been studying. Mas é a segunda, né? Isso, the second. How long have you been using? Se eu estou há muito tempo na minha profissão, no caso. Não, ó, a segunda é how long have you been using this software? Então, quanto tempo você tem usado esse software? Que no caso, software pode ser o computer ou o cell phone que você está usando para aula. How long have you been using this software? Aí, no caso, se eu botar não estou usando, no caso, Software plataformas informáticas, assim, de tecnologia. Aí, no nosso caso aqui da aula, pode ser o meio que você está fazendo essa aula. Você está usando o seu celular para essa aula, o seu computador, o seu tablet? Qual é ali o seu eletrônico que você está usando para essa aula? Ok? Android, iPhone, essas coisas também. Isso. No caso, para não usar, fica I haven't been using software. Então, eu não uso software. Você não está usando nenhum software? Ah, mulher, minha cabeça tá mal, peraí. Você tá fazendo aula com o quê? Ah, não, tá certo, eu entendi. É porque eu tô associando na minha cabeça que é sobre o trabalho. Aí a gente tá na aula e falou do software, aí eu já buguei. Mulher, já final de dia, deu um tempo aí, um time. No caso, I have been a long time. I have been using for a long time. A long time. Okay. Tá correto? Um negócio sucinto sem volume, todinho. No problem. Now, Emily, you answer. Você responde. How long have you been using this software? Emily? Are there? No? Emily? Acho que deve ter caído a conexão dela. Tá travando aqui, desculpa aí, só um minutinho, viu? Deixa eu só tentar ajeitar aqui. Tá bom. Conseguiu? A little Não entendi. Hilda, para entender o que eu falei há pouco tempo. Ah, então você pode colocar I have been using. I have been using for a short time. For a short time. Okay. Number 3. What have you been doing today? Dears, Mari asked for Dears, right? What have you been doing today? I have been working and running and cooking. Adorei.
Okay. Studying English. Yes, me too. Teacher, na verdade, eu não corro, não, running, é ir para academia. Como é que é? Exercising can be. Exercise, claro, sure. Or workout. Uhum. Ok. E Emily asked the third question for me. Pode me perguntar a terceira. What have you been doing today? I have, let me see, I have doing many things. I have studying, I have working, I have been with my friends, I have knowing new trends, I have doing many things. I have teaching English, and that's it. Girls, any questions here? Alguma dúvida sobre o nosso exercício? Sobre essas perguntas? Uma coisa que eu queria destacar é sobre o how long. O how long, toda vez que a gente vê ele alguma pergunta, ele é quanto tempo. Então, how long have you been here? Quanto tempo você está aqui? How long have you been using this cell phone? Quanto tempo você tem usado esse celular? Então, how long é sempre perguntas de quanto tempo, ok? Ok. So, Meninas, conclusion, para concluir, então, o present perfect continuous, ele descreve ações que começaram no passado e ainda estão acontecendo. Nós temos algumas expressões, né, como eu falei para vocês, que elas sempre vão estar ali porque eles indicam tempo. Então, for, since, all day, all morning, recently, lately. O vocabulário, né? Working on a project, writing mails, attending meetings, e depois vocês dão mais uma revisada naquele vocabulário do slide. E a pergunta final é: What have you been learning today? O que você aprendeu nessa aula de hoje? Existiu alguma nova palavra que você antes não sabia em inglês e agora você pode adicionar no seu vocabulário? Alguma informação nova sobre o conteúdo gramatical ou sobre as expressões? Ou sobre umas às outras? Então, what have you been learning today? Dirce, what have you been learning today? Aprendi muita palavra nova, muita coisa. Eu teria que folhear lá os slides para te falar. Mas adorei a aula. Hoje eu rendi bonitinho, não estou tão cansada. Adorei a aula hoje. Ok. Mari, what have you been learning today? hoje eu tô bem precária. Desculpa. Ai, minha gente, o dia todinho a gente com o menino gritando nos ouvidos, menino chorando. Aí a gente quer chorar junto. I know. Mas hoje eu vim na força do porque tem que fazer, porque senão a gente não sai do lugar. Mas eu vi duas palavrinhas que eu fiquei meio travada, que era teaching, que é no início, que é, no caso, ensinando, né? No ensino. Que eu não tinha visto, eu confundi com teacher, que eu vi realmente que eu tenho, até anotei para poder refazer. E teve aquela reviewing, achei bonito. Muito bonita, viu a palavra? Eu vou aprender a falar igual a minha amiga disse. Sim. A gente tá falando bem bonitinho, mulher. Tu arrasou. Você fala lindo também, Mari. Adoro o sotaque de vocês. A Dirce tem uma ótima pronúncia. Tem mesmo, a gente tem que treinar, porque senão não dá certo, não. Eu sou péssima, né? Vejo muito filme. É gostoso. Aí o namorado fala muito. Meu namorado consegue falar inglês perfeitamente. Eu só entrei na aula de inglês por causa dele. Aí, porque a pessoa tem que crescer junto, né? Um negócio só. É verdade. Todo mundo fala. Aí, minha filha, ele fala e eu fico assim, de boca aberta. Aí ele assiste o filme legendado. Não, nem lê mais a legenda. Eu falei, vou aprender só para poder ir junto. Isso aí, Mari. Ei, meninas.